Depois de tantos anos de vida, você tem certeza de que seus hábitos íntimos ainda estão alinhados com o que seu corpo realmente precisa agora? Essa pergunta pode te surpreender, mas ela é absolutamente legítima. E olha, em mais de 30 anos de carreira trabalhando com saúde masculina aqui no Brasil, essa é uma das perguntas que mais ouço de homens acima dos 60 anos. Não é só sobre se ainda está tudo bem com a masturbação, mas principalmente como fazer isso de forma segura, respeitosa com o próprio corpo e de um jeito que apoie sua saúde, ao invés de prejudicá-la. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Já acompanhei milhares de homens que querem continuar conectados com o próprio corpo, se sentir seguros com a própria sexualidade e envelhecer com força e dignidade. No vídeo de hoje, vamos falar de um assunto que raramente é discutido abertamente, mas que tem uma importância enorme para a saúde masculina: como se masturbar com segurança depois dos 60 anos e quais são os 3 grandes erros que você precisa evitar a todo custo. E deixa eu deixar uma coisa bem clara desde já. Não se trata de vergonha, não se trata de performance ou de provar nada para ninguém. Trata-se de proteger sua circulação sanguínea, sua próstata, seus hormônios e seu bem-estar emocional. Se você já se sentiu inseguro sobre o que é normal, o que é seguro ou o que é saudável nessa fase da vida, pode ficar tranquilo. Você está no lugar certo e vamos conversar sobre isso com toda a seriedade e respeito que o assunto merece. Então, vamos começar entendendo por que isso é tão importante. Primeiro, deixa eu te tranquilizar sobre algo bem básico. A masturbação não é apenas normal, ela é benéfica, principalmente conforme a gente vai envelhecendo. Com o passar dos anos, muitos homens começam a se questionar se o corpo ainda precisa desse tipo de liberação. Alguns sentem culpa, outros ficam confusos, com vergonha até. Mas aqui vai a verdade. A autoestimulação regular e feita com carinho é uma das formas mais naturais de apoiar sua saúde masculina depois dos 60. Ela ajuda a manter o fluxo sanguíneo adequado para o pênis, favorece a saúde da próstata, reduz os hormônios do estresse e até melhora a qualidade do sono, acalmando todo o seu sistema nervoso. Mas, e aqui está o ponto-chave que muita gente não entende: o seu corpo não reage mais como reagia aos 25 anos, e não tem vergonha nenhuma nisso, viu? Isso não é disfunção, é biologia pura, é o ciclo natural da vida. À medida que você envelhece, sua pele fica mais fina, as terminações nervosas demoram mais para reagir aos estímulos, os vasos sanguíneos ficam menos elásticos e mais sensíveis. Isso significa que sua abordagem ao prazer pessoal precisa evoluir junto com seu corpo. Não se trata de força bruta, não se trata de intensidade ou de velocidade. Trata-se de presença, de escutar o próprio corpo, de estar atento às suas necessidades reais, e não tratá-lo como uma máquina que precisa de conserto, mas sim como algo precioso que merece cuidado e atenção. E quando você faz isso, quando você realmente passa a se conectar com o próprio corpo, dessa forma mais consciente, algo muito poderoso acontece. Você começa a se sentir mais conectado consigo mesmo, mais relaxado, mais satisfeito. E seu corpo vai te agradecer por isso. Mas o problema é que muitos homens não percebem essas mudanças e acabam caindo nos mesmos 3 erros comuns. E é sobre isso que vamos falar agora com todos os detalhes. Primeiro erro: a pressa. No meu consultório, eu vejo homens demais tratando seus momentos íntimos como se fossem uma tarefa constrangedora que precisa ser resolvida rapidamente. Essa pressa mantém o sistema nervoso em estado de alerta. As artérias permanecem contraídas. O coração dispara de forma inadequada, criando um estresse fisiológico desnecessário. A respiração fica superficial. A mente permanece preocupada, ansiosa. O corpo interpreta esse momento como uma situação de tensão ao invés de relaxamento. E qual é o resultado disso tudo? A excitação tem dificuldade de se instalar de verdade. A satisfação fica superficial, incompleta, e com o tempo, o cérebro vai associando esses momentos com ansiedade, ao invés de bem-estar. Você entende como isso vira um ciclo ruim? E olha, isso acontece com uma frequência enorme, principalmente com homens da nossa geração que cresceram aprendendo que esse assunto era tabu,
Algo para ser feito escondido, com pressa, com vergonha. Meu conselho para você é simples: dê tempo a si mesmo. 10 minutos ao invés de 3 minutos fazem toda a diferença do mundo. Respire profundamente de forma consciente. Crie um ambiente tranquilo no seu quarto, no banheiro, onde você se sentir mais confortável. Permita-se estar plenamente presente ali, sem distrações, sem pressa, sem essa ansiedade de terminar logo. Não precisa de nenhum artifício especial, nenhum equipamento sofisticado. O principal é criar as condições adequadas para um relaxamento profundo e verdadeiro. É nesse estado que a vasodilatação ocorre de forma ótima, que os receptores nervosos conseguem se ativar corretamente, que a satisfação se torna realmente possível. A lentidão, a calma, então se tornam suas maiores aliadas nesse processo. E isso não tem nada a ver com fraqueza ou perda de virilidade. Pelo contrário, é maturidade, é sabedoria do corpo. Segundo erro, e esse aqui é extremamente comum: usar pressão demais. Isso acontece especialmente com homens acima dos 50 a 60 anos. À medida que a sensibilidade vai diminuindo naturalmente com a idade, muitos homens tentam compensar apertando com mais força ou se movimentando de forma mais agressiva, mais intensa. Mas com o tempo, isso cria fricção excessiva, compressão inadequada e estresse sobre os tecidos delicados do pênis. E olha, o seu pênis não foi feito para aguentar a força bruta. Ele é composto de vasos sanguíneos esponjosos, de nervos frágeis e sensíveis, de tecidos conectivos que prosperam muito mais com um toque suave e consistente do que com pressão exagerada. Se você aplica o mesmo aperto forte repetidamente, uma vez após a outra, seu corpo se adapta, mas não da maneira certa, não da maneira saudável. Alguns homens desenvolvem o que a gente chama coloquialmente de síndrome do aperto mortal, onde eles só conseguem responder a um tipo muito específico de pressão, geralmente apenas com as próprias mãos. E isso torna tudo muito mais difícil quando se trata de apreciar a intimidade com uma parceira ou parceiro. Além disso, isso aumenta o risco de dor, de irritação, de microlesões na pele, que podem levar à inflamação crônica, à perda progressiva de sensibilidade e à frustração a longo prazo. Então, qual é a melhor abordagem? Afrouxe seu aperto. Use lubrificante natural sem fragrância, próprio para esse tipo de uso, para reduzir a fricção. Foque menos no resultado final, no orgasmo em si, e mais nas sensações pelo caminho. Pense nisso como algo terapêutico, sabe? Como uma massagem para o seu sistema circulatório, para o seu sistema nervoso. Com paciência e prática, seu corpo vai se ajustar. Você vai notar mais sensações, mais facilidade, mais prazer genuíno. E não precisa ter pressa nessa adaptação também. Às vezes leva algumas semanas, alguns meses até, mas vale muito a pena. Seu corpo vai te recompensar com experiências muito mais prazerosas e saudáveis. E isso nos leva ao terceiro erro, aquele que a maioria dos homens nunca espera: ignorar suas emoções. Esse erro não tem nada a ver com a técnica física de como você se toca e tem tudo a ver com como você se sente em relação a esse assunto. Muitos homens carregam uma vergonha silenciosa durante décadas inteiras. Talvez você tenha ouvido quando era mais jovem que a masturbação era errada, era pecado, era sinal de fraqueza. Ou talvez você simplesmente se sinta preocupado, inseguro sobre as mudanças no seu corpo com o passar dos anos. Mas aqui está o problema: o estresse emocional não desaparece sozinho. Ele se instala nos músculos, na sua respiração, no seu sistema nervoso e até na sua capacidade de sentir excitação de verdade. A vergonha não resolvida, a dúvida constante, elas podem criar tensão no corpo, e a tensão bloqueia o prazer, bloqueia a circulação, bloqueia a satisfação. Então, qual é a solução para isso? Comece com compaixão por você mesmo. Você não está quebrado, não está atrasado na vida, não está exagerado. Você está simplesmente numa nova etapa da vida, uma etapa que exige mais cuidado, mais intenção, mais gentileza consigo mesmo. Se você se sente desconectado do próprio corpo, dê a si mesmo permissão para se reconectar aos poucos, sem pressão, sem julgamento. Se você precisa de apoio nesse processo, converse com alguém. Pode ser um médico, um terapeuta, até um amigo de confiança que entenda pelo que você está passando. Você não precisa entender tudo isso sozinho, viu? E não tem vergonha nenhuma em buscar ajuda quando a gente precisa. Na verdade, isso é sinal de força, de coragem, de autocuidado.
Agora, como criar realmente uma rotina prazerosa, pessoal e saudável? É isso que você quer saber, né? Então aqui vão minhas recomendações práticas baseadas em 3 décadas de experiência clínica, atendendo homens como você. Primeiro, mantenha tudo limpo. Lave bem as mãos antes. Use toalhas ou lenços limpos se necessário. A higiene é fundamental para evitar infecções, principalmente nessa idade, quando o sistema imunológico não é mais tão forte quanto era antes. Segundo, escolha um espaço tranquilo, sem interrupções, onde você possa realmente relaxar. Pode ser no quarto com a porta trancada, no banheiro, onde você se sentir mais confortável e seguro. O importante é ter privacidade e tranquilidade. Terceiro, use um lubrificante suave, sem fragrância. Isso protege a pele, favorece o fluxo sanguíneo e torna toda a experiência muito mais confortável e prazerosa. Aqui no Brasil, a gente tem várias opções boas nas farmácias. Só pedir para o farmacêutico te indicar um bom lubrificante íntimo. E por último, mas definitivamente não menos importante, escute seu corpo. Se você sentir dor, tensão, inchaço ou irritação, não ignore esses sinais. Eles podem ser indicativos de inflamação, de problemas circulatórios ou até de alguma questão relacionada à próstata que precisa de atenção médica. Se algo parecer errado, fora do normal, fale com um médico sobre isso. Não tenha vergonha, não deixe para depois. Sua saúde é prioridade, mas quando feito com gentileza, com atenção, com esse cuidado consciente, a autoestimulação pode ser uma fonte poderosa de cura e bem-estar. E se você está apenas recomeçando agora, depois de um tempo sem fazer isso, tudo bem. Muitos homens estão redescobrindo o próprio corpo aos 60 aos 70 anos. Isso não é uma regressão, é uma evolução. É aprender o que seu corpo precisa agora, não o que ele precisava antes. E isso é uma coisa linda, porque a verdade é que seu corpo ainda importa, seu prazer ainda conta e sua confiança merece ser protegida em todas as fases da vida. Então, da próxima vez que você se conectar consigo mesmo, nesse momento de atenção pessoal, deixe ir a pressão, deixe ir a culpa, deixe ir a pressa e simplesmente esteja presente. Você merece isso. Você merece se sentir bem no próprio corpo, se sentir conectado consigo mesmo, se sentir vivo e pleno, independente da idade que tenha. E olha, eu sei que esse assunto ainda é um tabu enorme na nossa sociedade, principalmente para homens da nossa geração que cresceram numa época em que não se falava abertamente sobre essas coisas. Mas as coisas estão mudando. E é importante que a gente quebre esses tabus, que a gente normalize conversas sobre saúde sexual masculina, especialmente na terceira idade. Porque a verdade é que a sexualidade não tem prazo de validade. Ela evolui, se transforma, mas continua sendo uma parte importante da nossa saúde física e emocional por toda a vida. E quanto mais a gente puder falar sobre isso de forma aberta, honesta e sem julgamentos, melhor será para todos nós. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que recebeu informações valiosas aqui, seria uma honra para mim se você pudesse se inscrever no canal. A gente está falando de problemas reais aqui, sem vergonha, sem tabu, porque sua saúde, sua função sexual e sua satisfação pessoal sempre importam em todas as idades, em todas as fases da vida. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta específica sobre sua situação pessoal, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos e sempre que possível respondo. E quem sabe sua pergunta não vira tema para o próximo vídeo. Assim, a gente consegue ajudar ainda mais homens que estão passando pelas mesmas questões que você. Até o próximo vídeo. Continue forte, continue informado e cuide bem de você. Um abraço carinhoso da Dr. Karen Hiller.